Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Evandro e vou ser seu professor nessas aulas de análise de campanha. Eu resolvi fazer toda essa playlist aqui de forma gratuita para que você aprenda o método que eu utilizo hoje para analisar as campanhas, que é através de apenas 4 métricas principais, né? Eu sei que muitas pessoas ensinam e querem aprender de uma forma simples e é isso que eu quero tentar passar para você, certo? Então, para a gente começar essas aulas, eu quero definir aqui para quem que é, né, esse conteúdo. E é para todo mundo que está fazendo tráfego direto dentro do Meta Ads. Então, nessa análise, né, nessa playlist, o nosso foco vai ser campanhas de tráfego direto, né, dentro do Meta Ads, né, onde o cliente clica, vai até a página e aí faz a compra de forma automática, digamos assim, né. Nesse módulo, nós não vamos tratar de campanhas para leads, por exemplo, ou campanhas para o WhatsApp, mas você pode sim usar conceitos que eu vou falar aqui dentro nesses outros tipos de campanha. Então, antes de tudo, você precisa entender o que é análise de campanha. Análise de campanha nada mais é do que você olhar para o gerenciador, que tem números, e interpretar esses números, né? Por quê? Isso é uma coisa bem interessante que eu gosto de falar sempre quando eu estou fazendo qualquer aula, seja sobre qualquer assunto, que mais do que saber ler, você precisa interpretar. Né? Quando você está aprendendo a ler, você até lê as palavras ali, mas às vezes você não consegue interpretar o que as palavras dizem. Dentro dos números é exatamente a mesma coisa. Né? Muitas pessoas conseguem olhar ali os números, sabem o que é. Ah, isso aqui é um clique, isso aqui é uma visualização de página de destino. Calma que esses conceitos eu vou explicar aqui durante as aulas, né? Mas não conseguem entender o que está fazendo e o que esses números significam, né? Isso que eu quero buscar aqui dentro para você. Então, sempre que eu vou aprender alguma coisa, né? Eu sei que eu aprendi falando exatamente o que, porquê e quais as consequências. Então, o meu objetivo aqui é que você identifique o que você precisa fazer dentro da campanha, né? Quando você está analisando ali o que você precisa fazer, por que você está fazendo isso, né? E quais as consequências dessa sua ação. Então, por exemplo, eu vou aumentar o orçamento, né? É o quê? O que? Aumentar o orçamento. Por que eu estou fazendo isso? É para vender mais? É para otimizar o conjunto? Né? E quais as consequências? Se eu aumentar o orçamento, o que vai acontecer com a minha campanha? Ela vai performar melhor? Ela vai performar menos? Né? Então, essa é a decisão. Sempre quando você vai aprender alguma coisa, você precisa repetir isso aqui. O que eu preciso fazer? Por que eu estou fazendo isso em qualquer área? E quais as consequências dessa minha ação, certo? Então, o porquê desse resultado é justamente isso, né? Qual que é a ação que eu preciso tomar? É isso que você vai aprender aqui. Você vai ver aquele número. Beleza, tá, aqui com esse número eu faço o quê? Né? Com esse dado eu faço o quê com esse número? Então, é a ação que você precisa tomar e qual que é a consequência dessa ação. O que vai acontecer quando você, de fato, tomar essa ação e fazer isso, né? E aí, nós já vamos entrar aqui dentro dessa primeira aula, tá? Com os objetivos da campanha. Antes de a gente analisar qualquer coisa, a gente precisa de alguns dados muito importantes que você vai definir a partir de agora, né? Então, quando eu aprendi a analisar campanha, simplesmente a pessoa foi lá e me falou isso, isso e aquilo, você precisa mexer nesse número, isso aqui está errado, e aí foi muito mais difícil aprender. Então, antes de começar a analisar, você precisa ter em mente alguns dados, tá? Quais são eles? Qual é a sua comissão? Se você é afiliado, você precisa saber qual que é o valor da comissão que você vai receber em relação àquele produto que você está vendendo. E se você for produtor, lógico, você precisa saber também qual que é o valor da sua comissão. Evandro, o valor da comissão, como assim? É o valor que você vai receber líquido, tá? Então, depende da plataforma que você vende, você vai ter o desconto ali de porcentagem e tudo mais. Por isso que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo a Cavu. Então você precisa definir qual que é o valor líquido que você vai receber por aquela venda. Nesse caso aqui, tá? Para arredondar e facilitar o seu entendimento, eu coloquei que eu vou receber uma comissão de R$100, tá? Então, a primeira coisa é você ter o conhecimento da sua comissão. Não se analisa uma campanha sem que você saiba isso que eu vou colocar aqui. Você precisa saber o quanto você vai receber, qual que é a margem de lucro que você quer e quanto que você pode pagar por venda. Essa é a primeira parte de qualquer análise. Tá? Então eu vou sugerir aqui que a minha comissão é R$100, você vai fazer o cálculo baseado
na sua comissão, certo? Qual que é a margem de lucro que você quer, tá? Então agora aqui nós vamos definir quanto você quer ganhar de lucro toda vez que você faz uma venda. Ah, mas isso vai acontecer toda vez? Claro que não, né? Algumas vezes você vai ganhar menos, você vai ficar no prejuízo, algumas vezes você vai ganhar mais do que você definiu aqui, né? Mas isso precisa ser definido. E eu trabalho com lucro de 30%. Nossa, Evandro, mas aí você deve estar pensando, nossa, Evandro, mas eu vi muitas pessoas com lucro de 4, 5, 6 vezes o produto. E aí você vem com apenas 30%. E aí, sempre quando eu ouço isso, eu me pergunto, qual outro investimento que te dá 30% de lucro no dia, né? Porque a gente vai fazer as campanhas aqui querendo um lucro diário, né? Consequente, o lucro semanal e lucro mensal e lucro anual, certo? Mas qual que é o outro investimento que te dá um lucro de 30%? 30% é um valor que eu estimei, com base em todas as campanhas que eu fiz, e que eu considero bem alcançável e de fácil também entendimento para que você analise, né? Já que o produto digital pode sim te dar uma margem maior, mas comece com isso que eu estou fazendo e depois você vai adaptando no seu dia a dia aí que você está fazendo, certo? Então, a margem de lucro que eu quero é 30%, ou seja, eu quero investir 100 e quero que volte 30%. Essa é a margem, tá? Que eu defini aqui que eu quero. Você pode fazer mais ou menos, mas como eu disse, o ideal é começar assim, certo? Então, qual que é o máximo que eu posso pagar por compra? Então, eu já vou definir isso. Como que é a conta que eu faço? Tá? Eu pego a minha comissão, que no caso é R$100, e faço menos 30%. Ah, Evandro, mas depois não vai fechar de fato 30% de lucro, né? Se você fizer isso. Mas essa é a conta que eu faço, tá? Então eu pego a minha comissão, que é R$100, tiro a margem de lucro que eu quero, que no caso seria 30%, então o máximo que eu posso pagar para fazer uma venda é R$70. Esse é o meu número base. Depois vocês vão ver que esse número ele vai mudando. Conforme eu tenho dados, eu vou mudando esse número. O máximo que eu posso pagar. Se eu conseguir compras muito abaixo disso, quando eu iniciar minha campanha, é lógico que a gente vai também alterar esse critério e a gente vai diminuir isso se a gente conseguir, certo? Mas esse é o número base que eu tenho para começar a minha campanha, certo? E aí, sobre as comissões, eu estou falando aqui de produto principal. Mas, Evandro, as pessoas estão comprando os order bump junto. O upsell estão comprando junto, se você fazer order bump e upsell. Eu adiciono esse valor à minha comissão. No início, você vai começar trabalhando com a comissão do produto principal, sem contar order bump e upsell, certo? Depois de 50 vendas desse produto principal, você vai fazer um apanhado, você vai fazer uma estatística de quantas pessoas estão comprando com o order bump e o upsell. E aí você vai fazer uma média. Se muitas pessoas estão comprando com o order bump, a sua comissão média, né, ela aumentou de 100, por exemplo, para 110. Aí sim, você vai começar a considerar R$110 o valor da sua comissão, porque isso já está comprovado. Você já teve 50 vendas e a média dessas 50 vendas te deu uma comissão de R$110. Quanto maior o número de vendas você fizer, mais confiável é esse número. Então, por exemplo, eu já fiz 1000 vendas e a média dessas 1000 vendas deu R$120. Com order bump, com upsell, né? Então, ou seja, é um dado bem seguro eu colocar aqui que a minha comissão é R$120, porque eu já fiz 1000 vendas, né? É uma base muito grande. Então, a margem de lucro que eu quero continua a mesma, 30%. Só que o máximo que eu posso pagar por compra aumentou. Por quê? Se a minha comissão aumentou, né? Eu posso fazer aqui. Eu posso aceitar pagar mais por venda, porque a minha comissão aumentou. O meu lucro vai continuar maior. Agora, eu quero continuar ter um lucro maior, aí eu deixo o mesmo valor de base, tá? Mas vamos lá, então 120, se você pegar aqui, ó, menos os 30%, vai ficar R$84. Então, o máximo que você pode pagar passou de 120 para 84. Você tem mais orçamento, porque você acertou um order bump, acertou o upsell, você tem mais orçamento para continuar, né? E para arrecadar, que eu chamo, né? Arrecadar novos clientes. Então, você já consegue pagar aqui R$84, certo? Mas, resumindo toda essa aula aqui, é bem importante que você saiba também, já definiu então, depois que você definiu a sua comissão, essa frase aqui, tá? Que a análise, ela é baseada nos seus dados. Porque o que acontecia comigo? Eu via lá na internet, uma pessoa que estava pagando R$1 o clique.
e aí o meu clique estava 2, por exemplo. Eu achava que estava fazendo alguma coisa errada, né? A finalização de compra que a gente vai aprender depois. Na minha visão, a pessoa que me ensinava estava pagando R$1 e a minha estava custando 5. Então eu pensei, meu, eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Por isso que a análise ela precisa ser baseada apenas nos seus dados, porque talvez essa pessoa esteja vendendo um outro produto, com outro preço, com outra oferta, né? Com outra promessa, para um outro nicho. Então é muita diferença. A única base que você precisa é a base dos seus dados. Exatamente como eu falo dos testes. Quando você faz teste, por exemplo, criativo, isso e aquilo, né? Os testes das outras pessoas, eles podem servir sim como uma analogia para você olhar, mas elas não são base. O base é o que você testa e o que dá resultado para você. Então quando a gente for fazendo essa análise, eu vou mostrar algumas campanhas e tudo mais, mas os números que você vai se basear é nos seus números, e os primeiros números que a gente tem aqui é o que a gente combinou aqui, o valor da sua comissão. Você vai definir uma porcentagem que eu sugiro que seja 30%, tá? E aí você vai ter o custo máximo que você pode pagar por compra. Depois, nós vamos descobrindo as outras faces do funil aí, visualização de página, finalização de compra. Eu gosto de falar para você já estar atento a esses nomes, né? Taxa de conversão e tudo mais, certo? Então, para a primeira aula é isso que você precisa definir. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Kavu, né? A plataforma que eu criei de produtor para produtor, onde você paga 0% de taxa sobre as vendas. Você paga apenas uma mensalidade justa de acordo com o tamanho do seu negócio. Sem falar que você não precisa solicitar saque. Por quê? O dinheiro, né, que o cliente paga nas suas vendas cai direto na conta do seu banco, né, nossos bancos parceiros aqui, na conta da sua empresa, na conta do seu CPF. Ou seja, você não tem intermediário, você não precisa solicitar saque e ainda fica com juros do parcelamento. Então te convido a conhecer, vou deixar o link aqui abaixo e vejo você na próxima aula.